Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nem todos os que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos em Teu nome o demônio, não fizemos muitos milagres em Teu nome? E o que é fazer a vontade do Pai que está nos céus? A maioria de nós nos julgamos, na grande parte da população, seres privilegiados que vão estar diante de Deus, que vão estar em uma condição feliz no mundo espiritual. Mas quando a gente pergunta para as pessoas como é o mundo espiritual, as pessoas não sabem. Na maioria das vezes não procuram se informar por comodidade, porque se eu me informar, eu posso estar tomando atitudes erradas e não vou para o meu céu. Mas como é o seu céu? Essa é a grande dificuldade que as pessoas entendem. Nós não vamos conseguir nos impor a Deus. Aliás, nem os homens a gente se impõe. Nós vamos caminhar de acordo com as nossas necessidades para um ponto de convergência, para um ponto comum. Precisamos, então, começar a entender as leis divinas, por um prisma mais transcendente que nos mostre como devemos nos portar. E aí, quando as pessoas se indagam, se expulsaram em nome de Deus o demônio, se fizeram muitos milagres em nome de Deus, o que ele vai responder? O que é realmente necessário apresentar para Deus para mostrarmos que estamos bons, que estamos bem, que estamos em condições de estar no Teu reino? Eu, então, lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Já pararam para pensar o que poderão ouvir da sua própria consciência diante do julgamento de si mesmo? Já pararam para ouvir o que os espíritos têm para dizer sobre você? Querer acreditar em Deus dentro do prisma particular de cada um é muito perigoso. Porque quando chegamos no plano espiritual, vamos deparar com a realidade e vamos ter que ver de cara a cara com a verdade absoluta de Deus. Nós carregamos a nossa verdade, mas essa nossa verdade foi útil, foi condizente, foi de forma a trabalhar intimamente nos corações humanos para que todos pudessem agir de forma compatível com a sua necessidade evolutiva? Certamente que não. Certamente que nós estamos aqui na Terra procurando aprender, procurando aprimorar, mas precisamos passar por determinadas experiências naturais importantes para o nosso crescimento, mas nós precisamos de parar de vez em quando para refletir. Procurar nos instruir, fazer questionamentos sobre a forma com que nós acreditamos. Eu acredito que vou para o céu, mas como será o céu? E quando eu questiono com outra pessoa de outra religião, de outra religião e de outra religião, alguém vai ter um céu mais lógico, mais compatível com a realidade de cada um. Não adianta querer tomar atitude infantil de achar que Deus vai te proteger dessa ou daquela forma, porque você acredita dessa ou daquela forma. Mas se você não agiu de forma condizente com as suas leis. Eis a grande questão que cada um de nós temos que responder para nós mesmos. O que eu tenho feito para estar mais próximo de Deus? O que eu tenho feito para me aproximar mais da justiça divina? Para ser mais justo, para ser mais compatível com a bondade divina? São perguntas e respostas que nós devemos procurar para o nosso coração. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva e os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa e ela não ruiu, porque está por estar edificada na rocha. Nós temos que aprender a edificar nossos sentimentos na rocha do Evangelho. Porque sobre a rocha do Evangelho nós estaremos sempre caminhando com segurança e saberemos interpretar todas as intempéries que apareçam ao nosso caminho. E o nosso caminhar, aqui no nosso processo evolutivo aqui na Terra, existe muitas intempéries.
E nossa vigilância, estarmos sempre atentos, sempre vigilantes, sempre conscientes das nossas responsabilidades, é a grande chave que nos impulsionará para o reino dos céus. Precisamos, assim, meus irmãos, trabalharmos intimamente pela nossa melhoria, pelo nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento espiritual. Entender que construir a casa de nossos sentimentos em terras firmes, em rocha sólida, uma figura de linguagem bastante importante da gente entender. Se a sua casa for construída sobre areia, a chuva vai passar e vai arrancar. Mas se for sobre um terreno condizente com toda a estrutura que você está construindo, você vai continuar com a sua casa ali. Nessa comparação, o Evangelho é aquilo que vai nos dar sustentação para termos condições de interpretar com segurança, respeito e resignação todas as ocorrências da nossa vida. Por isso, estejamos atentos onde estamos colocando a casa dos nossos sentimentos, para que a gente não seja tragado por alguma areia movediça e nem seja arrastado pela chuva e pelos ventos. Mas que em todas as adversidades estejamos sempre caminhando com passadas firmes e convictas. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, se assemelha ao homem insensato que construiu a sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram a açoitar. Ela foi derrubada, grande foi a sua ruína. E é importante também nós pensarmos aqui, já aproveitando para fazer um gancho dentro daquilo que nós estamos estudando. Aqui nós estamos falando de sentimento, mas vamos colocar também a prudência no nosso dia a dia. Antes de construir, antes de comprar uma casa, observe o terreno. Procure saber se ali perto não passa nenhum rio, se não corre o risco de ela ser atingida por uma enchente. Se está perto de um barranco, se está num morro, se aquilo ali corre o risco de cair, de desmoronar. Faça algumas observações importantes para não ter dor de cabeça lá na frente. Se você já faz isso para comprar uma casa no mundo físico, imagine como você tem que agir para edificar os bons sentimentos no seu coração. Porque quando nós não estamos bem sedimentados nas forças do Evangelho, quando a força do Evangelho não está bem sedimentada no nosso coração, nós teremos sérias dificuldades de caminharmos, sérias dificuldades de aprimorarmos-nos e de procurar fazer o melhor ao longo da nossa caminhada. Por isso, é de grande importância para nosso espírito sabermos caminhar com segurança, sabermos caminhar observando as oportunidades de crescer, observando as oportunidades de estarmos em condições de praticar o bem, em condições de praticar as leis do amor, da fraternidade e da paz. Jesus, a sublime luz de nossa vida, nos convida sempre a grandes reflexões, para melhor seguirmos os caminhos evolutivos que nos impulsionam, que nos fazem crescer, que nos fazem aprimorar. Saibamos, pois, interpretar cada situação que o Evangelho nos coloca, para agirmos sempre com mais segurança, com mais condições de agir sem nos ferir e sem ferir os outros. E com isso, nós teremos bem pouca coisa para pagar lá na frente, porque já soubemos implantar o Evangelho e a reforma íntima em nosso coração hoje, ficando imune às intempéries que a vida sempre vai colocar no caminho de todos nós que estamos sobre a terra. Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós venhamos a passar para os nossos semelhantes, a passar para os nossos companheiros. Se nós estamos aqui na Terra para um processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento, nós temos que olhar as palavras de Jesus e ver o que nós estamos fazendo dela. Tomada a iniciativa de zombar dessas palavras, de debochar delas, de criar empecilhos para que outros atinjam o caminho do bem, é uma extremamente complexa e perigosa. Por isso, perigosa para o espírito. Por isso, nós estamos sendo convidados a fazermos as reflexões construtivas. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, editado inicialmente por Allan Kardec, ele é uma fonte que nos dá a oportunidade de olharmos para nosso coração
e revermos a nós mesmos. Revermos quais as atitudes nós temos tomados. Rever como nós estamos nos portando frente às adversidades da vida. Violar os ensinamentos sagrados? Eis o grande perigo para todos nós. Mas cumprir, ensinar e fazer agir de forma amigável na prática do Evangelho, eis o caminho que nos leva à redenção. Portanto, saibamos, pois, praticar o Evangelho, observar os ensinamentos do Evangelho e procurarmos, por conseguinte, criar condições de nos favorecermos, crescendo para Deus, buscando o nosso aprimoramento íntimo, buscando a nossa reformulação íntima, buscando estarmos em condições melhores. Que as bênçãos de Jesus possam estar sempre envolvendo nossos corações e nossas vidas, impulsionando-nos para condições de entendermos melhor o Evangelho, para a condição de procurarmos praticar mais os ensinamentos sagrados, sempre com o coração disposto a reformular conceitos para aprimorar-se nos moldes do Evangelho, crescendo para a luz, crescendo para que as bênçãos divinas possam estar sempre nos iluminando e fortalecendo, para que a nossa caminhada seja edificante. E seja a forma da gente angariar as luzes das bênçãos e refazermos-nos dos equívocos do passado para edificarmos um futuro mais feliz. Muitas bênçãos de luz para todos nós, que Jesus, na sua sublime misericórdia, possa nos amparar e nos iluminar os caminhos. Todos que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem mestre ou Senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que o honram com os exteriores atos da devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? O que é seguir Jesus? De que adianta nós dizermos Senhor, Senhor, sem estar com o coração purificado pelo sentimento que deve nos mover ao dirigirmos-nos a esse ser de sublime bondade? É necessário, meus irmãos, fazermos uma introspecção, fazermos um levantamento dos nossos sentimentos. É necessário tomarmos as atitudes mais compatíveis com a justiça divina. É necessário agirmos com bondade, com discernimento, para termos mais condições de melhor servirmos a causa do Pai. Jesus, a expressão máxima de bondade entre os homens, trouxe para nós o sublime caminho que nos leva à redenção espiritual. Amai vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem a quem vos odeia, e orai por quem vos persegue e calunia, porque assim sereis filhos de vosso Pai que estais nos céus. Porque o contrário disso todos fazem. E se nós fizermos isso, também não estaremos fazendo nada de especial, estamos cumprindo a nossa obrigação. Abandonar nossas variedades, nossas arrogâncias, os nossos egoísmos, para podermos estar com o coração livre das paixões e seguirmos em direção ao Pai, eis a parte fundamental do nosso crescimento, do nosso aprimoramento, do nosso aperfeiçoamento espiritual. Tenhamos força, tenhamos fé, procuremos estudar a doutrina espírita, praticar o que a doutrina espírita ensina, porque estudando e praticando a doutrina espírita, estamos estudando e praticando os ensinamentos de Jesus. O Espiritismo é uma fonte de luz que vem nos iluminar o caminho para melhor compreendermos o Evangelho de Jesus, para melhor compreendermos a missão que o Mestre nos trouxe. Serão seus discípulos que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? O que é ser bom de verdade? O que é ser cristão realmente? Não é exatamente colocar em prática as leis de bondade, caridade e de submissão a Deus? Não é a gente procurar fazer o melhor para aqueles que estão no nosso caminho? Não. Porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma, poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Para nós nos impormos a Deus, ou melhor, se tentarmos nos impor a Deus, estamos mostrando que somos muito arrogantes. Por isso, nós temos que demonstrar submissão a Deus. Ó Deus, nos abençoe, nos ilumine os caminhos. Permita, Senhor, que esse meu trabalho faça sucesso, possa esclarecer muitos corações.
Permita, Senhor, que possamos estar entre os eleitos por procurarmos trabalhar o melhor possível na Tua seara. Por procurarmos, Senhor, nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos e estarmos mais próximos de Ti, Senhor. Procuremos assim, meus irmãos, fazermos o nosso trabalho íntimo de refazimento dos nossos corações, de refazimento dos nossos sentimentos. Procuremos fazer o nosso trabalho íntimo para que tenhamos condições de melhor servir, de melhor trabalhar, de melhor conquistarmos um mundo melhor. A justiça divina sempre vem iluminar nossa consciência para tomarmos as atitudes mais compatíveis, mais coerentes. E é por isso que nós devemos, então, seguir com fé, com determinação, mas, acima de tudo, trabalhando o sentimento de amor em nosso coração. Para que possamos conseguir unir os nossos sentimentos de oração, nossos sentimentos de prece, mas nos tornando também pessoas melhores. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em Teu nome? Não expulsamos em Teu nome os demônios? Não comemos e bebemos contigo? Ensinar em nome de Jesus é agir de forma compatível com seus ensinamentos. É agir de forma compatível com os ditames da consciência superior, que já segue naturalmente as leis de Deus. Expulsar o demônio talvez seja fácil. Agora, educar esses espíritos precisa também de educar a nós mesmos. E para nós educarmos a nós mesmos, nós precisamos fazer o melhor possível para os nossos semelhantes. Sentar à mesa com Jesus? Ou oferecer o pão que alimenta o corpo aos miseráveis que passam fome? Em nome de Jesus. Eis a questão. Precisamos aprender a saber, a agir e a conduzir a nossa existência para o bem-estar de cada um de nós, para o aprimoramento de nossas almas, para o aprimoramento de nossos espíritos ao longo da nossa existência. Façamos, pois, o melhor possível para que a vida nos forneça também o melhor possível. A justiça divina sempre traz para nós as bênçãos de amor, as bênçãos de paz, as bênçãos de fraternidade. Saibamos, pois, construir e edificar o bem onde quer que estejamos, por onde quer que caminhemos. E a vida sempre trará para nós a resposta daquilo que nós oferecermos a ela. Por isso, meus irmãos, estejamos atentos na construção de um mundo melhor, na construção de um mundo de paz, de esperança e de fraternidade. Afastai-vos de mim, vós, cujo coração destila ódio e fel. Tede que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. O que carregamos no nosso coração? Que tipo de sentimentos temos colocado em nosso coração e no daqueles que nos rodeiam, que compartilham conosco as vidas e os momentos da nossa caminhada? Prantos e ranger de dentes para quem, em quem e como? O reino de Deus é para todos nós. O reino de Deus é uma forma de colocarmos em prática os ensinamentos divinos em nós. Para isso, precisamos empreender as melhorias de nossos sentimentos, as melhorias em nossas ações e em nosso coração, para que o amanhã seja resplandecente de paz. Saibamos, pois, observarmos-nos para ver o que nós temos feito. Se estamos criando sentimento de ódio, de rancor no coração dos outros, ou se estamos tentando aliviá-los das lágrimas e criar um caminho de luz para reduzir os plantos e os ranger de dentes. Deus, Ele quer que sejamos brandos e humildes, caridosos. Quer que sejamos aqueles que colaboram na seara do bem. Aqueles que façam o melhor para que a justiça divina se estabeleça em nossos corações. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos estará aberto para achar desgraça perante Ele é o da prática
sincera da lei de amor e de caridade. Sabermos construir essa lei de amor e de caridade em nossas ações. Saber construir essas leis de amor e de caridade em nossos caminhos, em nossas atitudes. Porque é da justiça divina que tenhamos condições de melhor servir, é da justiça divina que tenhamos condições de melhor angariarmos força para a caminhada que precisamos empreender. Jesus, a sublime luz, a sublime misericórdia, está sempre impulsionando-nos, alimentando-nos com o amor, para que aprendamos a amar e a ser caridosos. Meus irmãos, minhas irmãs, entendamos que Jesus, na sua expressa luz, no seu infinito amor, nos conduz para as realizações sublimes que devemos colocar em nossos corações, que devemos colocar no empreendimento da vida para sermos sempre melhores. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constitui não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha. Aqui, meus irmãos, tem uma verdade que poucos querem parar para pensar sobre ela. As palavras de Jesus são eternas. E elas constituem, além da salvaguarda para a vida celeste, para uma vida de paz, de tranquilidade, de estabilidade das coisas que nós empreendemos aqui na Terra, também, olha o que está escrito ali, eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis, como uma casa construída sobre a rocha. Mas apoiar nas palavras de Jesus, não como está no tópico anterior, de forma hipócrita, mas sim de forma condizente com os ditames da nossa consciência, condizente com as nossas responsabilidades sociais. E é por isso que nós temos que procurar sempre estarmos nos observando. Procurar sempre estarmos tentando entender a nós mesmos para melhor compreendermos os outros. E nada melhor do que isso, que estudar o livro dos Médiuns, estudar o livro Evangelho segundo o Espiritismo. São dois livros que mostram quem somos nós. E aí, quando começamos a entender quem somos nós, começamos a entender também um pouco do outro. Tenhamos, pois, condições de entendimento, entendendo que a evangelização do ser humano, mas fazer com que o ser humano se torne um ser melhor, mas evangelizado no sentido de praticar melhor as leis divinas, é o que vai fazer com que nós estejamos em condições de servir a causa do bem, servir a causa do Pai. Tenhamos, pois, a devida confiança em Deus. Tenhamos, pois, a devida responsabilidade para que os nossos amanhãs sejam resplandecentes de luz, resplandecentes de amor, resplandecentes de paz. Entendamos bem que não basta dizermos que seguimos Jesus. Não adianta também pronunciarmos palavras vazias, não adianta pronunciarmos palavras que simplesmente falamos. É necessário sentir e praticar. É necessário agir na construção de um mundo melhor. Porque somente assim estabeleceremos em nós a verdadeira paz, os verdadeiros sentimentos que nos impulsionam para as verdades eternas do amor que sublima. Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia e o vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Qualquer um que tentar empreender a sua vida de agora em diante, ou seja, a partir dos adventos religiosos que foram acontecendo na Terra, a partir do Cristo, as pessoas tiveram que aprender a ser boas, porque também tiveram que entender que passarão pelas regras da expiação. Pena que num dado momento, provavelmente no ano 500 depois de Cristo, Justiniano então estabelece
o fim da reencarnação e deixou de ensinar a parte da autoeducação do Evangelho. E a partir dali, o sacerdócio foi criando regras, mantiveram o Evangelho, graças a Deus, mas criaram regras e o povo ficou cada vez menos instruído com relação àquilo que se era pregado, aquilo que se ensinava do Evangelho. Mas, graças a Deus, atualmente o Evangelho é ensinado abertamente a todos os povos. E as pessoas vão tendendo a se tornar melhores, aprendendo a praticar mais os ensinamentos cristãos. Portanto, quanto mais nós tivermos condições de entender o Evangelho, entender a importância de realmente praticar o Evangelho, nós estaremos nos aperfeiçoando, nós estaremos caminhando para a paz, para a harmonia e para a confraternização de nossos ideais superiores. Façamos o bem, trabalhemos para o bem, que o bem nos impulsionará para sempre na direção da luz, na direção da misericórdia. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine para que tenhamos o verdadeiro discernimento para seguirmos o teu Evangelho Redentor, para que saibamos subir e seguir na sua direção, amando, perdoando e agindo no bem. Paz e luz a todos nós. O servo que souber a vontade do seu amo, e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Todo momento nós temos que fazer esse questionamento conosco. Quanto já estamos preparados para as grandes verdades da vida? Para os grandes entendimentos do Evangelho? E todos nós estamos sendo chamados a prestarmos contas daquilo que nós tivermos feito aqui na Terra. Cada um segundo as suas possibilidades, cada um segundo o seu compromisso. E todos nós temos determinados compromissos, determinadas responsabilidades. Uns com a sociedade, outros consigo mesmo, outros apenas com a sua família. Mas cada passo à frente que você der é de suma importância para o seu processo de evolução. Então, se você, como servo de Deus, tem a missão de ajudar a cuidar bem da sua família, educar bem seus filhos, e você já procura prestar algum serviço útil à sociedade, você já está dando um passo à frente para o seu aprimoramento, para o seu melhoramento. Por isso, é de grande importância para nós sabermos compreender, entender e tomarmos as atitudes mais compatíveis, mais coerentes com as nossas necessidades evolutivas. Por isso, sejamos atentos, porque nós já temos certos conhecimentos importantes de outras vidas e adquirimos outros conhecimentos importantes nessa vida. E é por isso que nós temos que procurar fazer valer os nossos bons sentimentos, fazer valer nossas boas ações, para melhor alcançarmos o nosso objetivo, melhor alcançarmos aquilo que nós nos propomos alcançar pelo aprimoramento de nosso sentimento, pelo aprimoramento de nossos corações. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. A questão da gente saber oferecer a retribuição daquilo que nós recebemos da misericórdia divina é de extrema importância para nós. Todos nós que estamos aqui na Terra estamos passando por determinadas possibilidades de aprendizado, por determinadas oportunidades de nos tornarmos melhores. E é isso que vai fazer a grande diferença para nós. Como nós estamos nos portando, como nós estamos agindo, de que forma nós estamos procurando interagir para obtermos realmente os melhores resultados, para obtermos realmente as nossas melhores possibilidades. E é por isso que devemos estar sempre atentos às nossas necessidades de melhoria e de aperfeiçoamento. Porque nós já temos conhecimentos. É importante que entendamos isso. Por isso nós estamos estudando o Evangelho. Por isso a gente pega o Evangelho para ler. Porque a gente quer rememorar as leis divinas para errar menos, para agir de forma mais condizente, de forma melhor com a justiça divina. Postergar para o amanhã, postergar para depois aquilo que nós devemos e podemos fazer hoje, é uma atitude pouco prudente. Então, tenhamos em mente as nossas responsabilidades, tenhamos em mente as nossas condições e responsabilidades para melhor servirmos a causa do Pai. Lembrando sempre que a quem mais recebe, mais responsabilidade tem,
mais possibilidades tem de ajudar e, por conseguinte, mais será cobrado. Mas também será mais ajudado. Nós temos que compreender isso. Porque nós temos que ter disciplina, temos que ter vigilância, temos que ter bom senso. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. O juízo que Jesus traz para nós é aquele de nós pararmos para refletir na grandeza do Pai, que ama todos indistintamente, mas também sabe recompensar aqueles que suportarem melhor as suas provas, melhor as suas provações, e que também souberem cativar os bons sentimentos em torno de nós, cativar os bons sentimentos ao longo do nosso coração, ao longo da nossa caminhada. Estejamos atentos para prosseguirmos sempre elevando-nos os sentimentos a Deus, elevando nossos pensamentos, pedindo ao Pai misericórdia, amparo e ajuda, para que todos os nossos empreendimentos sejam compatíveis com a sua vontade e obtenhamos o sucesso necessário para o nosso progresso material, mas tão importante quanto ele é o nosso progresso espiritual. Sabermos compartilhar aquilo que recebemos, sabermos ajudar aos necessitados. Eis a grande chave para nós podermos estar cada vez melhores e conquistar cada vez mais a nós mesmos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós então somos cegos? E aí, quando Jesus disse que aqueles que não enxergassem passassem a ver, os fariseus que gostavam de tomar as coisas perto da letra falaram: então nós somos cegos? Porque eles não queriam ficar para trás, eles queriam sempre estar levando vantagem de alguma forma, e Jesus colocava de forma que as pessoas não tinham muito como contestar. E Jesus deu uma resposta que eles não esperavam, provavelmente. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. São João, capítulo 9, versículo 39 a 41. E aqui uma chave muito grande para nós podermos entender. Se os fariseus naquele momento tivessem dito que eles realmente não enxergavam tão bem, não entendiam tão bem as leis divinas, eles estariam se comprometendo mesmo menos perante Jesus naquele momento. Mas aquele desejo de mostrar que sabe, aquele desejo de mostrar que tem mais poder, que tem mais possibilidade, levou-os a dizer: quer dizer que nós somos cegos? E Jesus dá a resposta: se eles enxergam, então por que não leem bem, não estudam bem e não procurem fazer o bem para ajudar as pessoas que estão por ali? Ao passo que, se eles procurassem fazer isso, eles seriam aquelas pessoas que veem de acordo com a justiça divina. Mas no momento em que eles deixaram de tomar a atitude compatível com a necessidade evolutiva que eles tinham, porque se acomodaram nas coisas externas, Jesus os fala que estão cegos ou perdidos no pecado. E é assim que nós devemos procurar observar a nós mesmos, como nós temos agido, de que forma nós temos nos portado perante as leis divinas e o que nós queremos conquistar para um futuro de paz, de harmonia e de realizações. No momento, nós estamos passando por determinadas reflexões, todos nós, aqui na Terra, para começarmos a compreender que a gente não entende bem a proposta de Jesus para nós e que a gente ainda não compreende a nossa necessidade de colocar em prática os seus ensinamentos. E é por isso que todos nós, independente de quem seja, tem que saber tomar as atitudes mais compatíveis com a justiça divina, para que nós possamos livrarmos-nos de nós mesmos, salvarmos-nos de nós mesmos, porque dentro de nós é que está o maior perigo. Dentro de nós estão os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que vão se traduzir em palavras e em ações. Portanto, esses sentimentos, esses pensamentos são os que mais nos colocam em perigo perante aquilo que costumamos chamar de pecado. E é por isso que nós temos que procurar, então, trabalhar intimamente para nos refazermos, para nos aprimorarmos e para podermos estar um dia livres das amarras terrenas, mas, acima de tudo,
que nosso espírito seja livre para escolher o que precisa escolher para caminhar na direção do Pai. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine, nos dê força para esse grande empreendimento, para essa grande caminhada e, principalmente, para sabermos discernir quais as melhores atitudes a tomar ao longo da nossa existência. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Principalmente ao ensino dos Espíritos, é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Todos já conhecemos as leis, e todo aquele que conhece as leis deve praticá-la. Ao estudarmos o Evangelho, seja de que forma for que lermos, já começam novas luzes a acender em nossa consciência. Precisamos, então, a partir desse momento, começarmos a estabelecer um processo de reformulação de conceitos, um processo de reformulação para que nós estejamos sempre em melhores condições espirituais, em melhores condições de nos rever frente às leis divinas. E a justiça divina sempre traz para nós as oportunidades de fazermos as devidas reflexões, de termos o devido entendimento sobre as responsabilidades que a vida nos oferece. Todos nós, ao ter contato com o Evangelho, precisamos entender que precisamos mudar nossa conduta de vida. Contudo, além do Evangelho, que os contém, achar-se espalhados somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quando há os que não o leem. E entre os que o leem, quantos que não o compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Portanto, nesse momento, que a gente procura disseminar o Evangelho, explicar o Evangelho, estamos criando um mecanismo das pessoas terem mais acesso a esse manancial de luz, esse manancial de refazimento das pessoas para que todos possam se melhorar, para que todos possam se aperfeiçoar. E com isso, a vida vai sempre trazendo para nós as oportunidades de sabermos refazer, as oportunidades de sabermos reestruturar a nossa vida, para que nós desenvolvamos os nossos corações, novos sentimentos, para que o nosso amanhã seja melhor, seja mais repleto de luz, de esperança e de fraternidade. Precisamos, pois, meus irmãos, entender a importância de saber praticar o Evangelho, entender a importância de saber vivenciar o Evangelho, porque o Evangelho é a fonte de luz para nossas almas, para nos iluminar, para nos aperfeiçoar e para fazer com que sejamos cada vez melhores, principalmente espiritualmente. E a nossa função é já entender que temos que ler o Evangelho, compreender o Evangelho e esclarecer o Evangelho para aqueles que ainda não conseguem compreendê-lo. Que Jesus possa nos abençoar e nos iluminar sempre, para que sejamos sempre em condições de melhor auxiliar, de melhor ajudar aos nossos irmãos. O ensino dos Espíritos, produzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular. Não é circunscrito todos, letrados e iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os Espíritos se comunicam por toda parte. Baseado na comunicação dos Espíritos, já que o Evangelho está apenas disseminado no meio cristão, baseado no ensinamento dos Espíritos, nós vamos poder, então, disseminar o Evangelho mais facilmente, porque os Espíritos vão em todo lugar e podem se comunicar, podem intuir as pessoas, podem despertar nessas pessoas interesse por entender o Evangelho e principalmente por se tornar pessoas melhores, por se tornar pessoas mais amáveis, mais compreensivas. E é esse o objetivo que nós devemos estabelecer para o nosso processo de refazimento íntimo e de crescimento interior. Saibamos, pois, construir o nosso mundo íntimo, estabelecer os nossos valores morais para que estejamos sempre nos aperfeiçoando e crescendo perante a justiça divina. Aproveitemos, pois, o auxílio dos Espíritos para nos impulsionar no entendimento do Evangelho, para nos impulsionar no aprimoramento desse manancial de luz e de bênçãos. Nenhum dos que o recebem diretamente ou por intermédio de outrem pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com falta de instrução.
nem com obscuridade no sentido alegórico. Faz-se necessário compreendermos e entendermos as bênçãos divinas sobre os mais variados aspectos, sobre os mais variados pontos de percepção para uma vida mais saudável. E por isso nós precisamos, então, saber colocar para nós, constantemente, o questionamento: o que eu estou aprendendo, o que isso está me fazendo melhor, como eu posso me aperfeiçoar mais e de que forma eu posso estar me aproximando dos bons espíritos. Façamos, pois, meus irmãos, o melhor para que o melhor nos procure. Mas, ao estudarmos o Evangelho, ao vermos as mensagens que chegam dos Espíritos, precisamos então aprender a colocar em prática, a raciocinar sobre os fatos. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhes toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mas culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Nós que estamos conhecendo a verdade, nós que estamos conhecendo o Evangelho, nós que já estamos compreendendo as bênçãos do Evangelho, devemos então procurar entender os mecanismos que a vida nos traz, entender os mecanismos que a vida nos oferece. E para isso, precisamos então estarmos com o coração voltado para a grandeza do amor, voltado para a grandeza que a justiça divina traz para nós, e começarmos então a fazer com que nos tornemos melhores, fazer com que nos tornemos pessoas mais amáveis, mais receptivas. E é com isso nós podemos estar conquistando a paz de consciência, a paz de espírito. Façamos, pois, meus irmãos, o melhor para que o melhor nos procure e tenhamos condições de entender que o Evangelho é um manancial de luz, um manancial de bênçãos para nos impulsionar para as grandes realidades da vida, para nos impulsionar para o bem-estar íntimo e nos impulsionar para realizações que a vida espera que façamos para nos tornarmos melhores. Os médiuns que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são, se persistirem no mal. Porque muitas vezes escrevem sua própria condenação, e porque se não lhes cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Olha que coisa importante. Esse tópico talvez seja o mais importante do Evangelho para que os médiuns abram o olho e entendam a oportunidade que estão tendo. Os médiuns que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são, se persistirem no mal. Médiuns, aprendam a observar as mensagens que têm recebido, aprendam a observar a conduta que estáis tendo, para começardes então a agir de uma forma melhor, a agir de uma forma mais condizente com a justiça divina. Porque muitas vezes escreve sua própria condenação. Quando a gente está recebendo a mensagem, essa mensagem é para nós. Quando a gente pensa que escreveu um livro para o outro, nós escrevemos o livro primeiro para nos educar, para nos esclarecer. E porque, se não cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Lemos 2 vezes, pausadamente, para melhor sedimentarmos a informação, para melhor compreendermos que a mensagem, primeiramente, é para o médium, depois é para os outros. O primeiro a se beneficiar, o primeiro a tentar entender as raízes, as profundezas daquela mensagem, é o médium. E é por isso que nós temos que treinar e irradiar bons pensamentos, bons sentimentos, para que as nossas ações também sejam boas e as nossas atitudes também sejam boas, que as nossas palavras sejam construtivas. E com isso, nós estaremos então fazendo o melhor possível para que o empreendimento do nosso sentimento, para que o nosso empreendimento íntimo, faça-se com que nós possamos crescer espiritualmente, nos aprimorar, nos aperfeiçoar. Mas, em vez de se tornarem para ser lições que escrevem, ou que leem, escrita por outros,
têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim estas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes uma trave que está no vosso. Leu a mensagem? Onde eu posso aplicar em mim mesmo? E se você viu que pode ser encaixada para esse ou aquele colega, não está errado você compartilhar com ele. Mas entenda o que você tem que se modificar. Entenda o que você tem que se aprimorar. Mas lembremos que estudar o Evangelho é o momento de conscientizarmos a consciência. É o momento de conscientização da consciência. É o momento de ampliação da consciência. Portanto, estudemos o Evangelho. Mas procuremos colocar em prática o Evangelho. Observar em que nós precisamos nos melhorar, onde nós precisamos nos tornar melhores e onde nós precisamos nos fazer melhores. Por essa sentença, se fosse cegos não teríeis pecados, que Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. A culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Então, quanto mais informação nós temos, mais nós devemos aprender a praticar o Evangelho. Logicamente que estamos dentro do oceano de ondas mentais e de ondas magnéticas totalmente antagônicas. Então teremos certa dificuldade de raciocinar sobre o Evangelho, de tentar entender o Evangelho. Mas é com esforço gradativo de cada um de nós, a cada momento procurando nos impulsionar dessa ou daquela forma, é que iremos alcançar as bases sagradas que nos farão nos tornar pessoas melhores, que nos farão fazer crescer para Deus. E esse momento é que a gente tem que tomar consciência de que já temos luz suficiente para agirmos da melhor forma possível. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culpados se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante, o mesmo se dá hoje. Quanto mais nós tivermos conhecimento, quanto mais esclarecidos nós formos, seja tecnicamente, seja filosoficamente, seja evangelicamente, nós temos mais responsabilidade. Aí nossa mente começa a vibrar em ondas mentais mais curtas, de maior intensidade, criando mais influência. Portanto, quanto mais você granjeia conhecimento aqui na vida, quanto você estuda, você adquire conhecimento, você se aprimora, mais você tem por onde ter que tomar atitudes para se melhorar, para se aperfeiçoar, para não sermos tão culpados de cometermos tanto erro. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muitos hão recebidos, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Muitos serão pedidos, porque muito temos recebido, mas se soubermos aproveitar, mais benefício receberemos espiritualmente. Por isso, meus irmãos, tenhamos consciência, tenhamos cuidados, tenhamos vigilância para não cometermos certos vacilos, para não cometermos certos erros, porque a vida sempre traz para nós momentos de reflexão, momentos de pararmos para refletir, porque a vida sempre traz para nós momentos de reflexão, momentos para pararmos e refletirmos como estamos agindo, de que forma estamos nos portando e como vamos conquistar o nosso amanhã. De que forma vamos buscar um mundo de luz? De que forma vamos buscar um mundo de fraternidade e de paz? Muitos se atormentam pelas emoções da vida. Muitos se atormentam pelas imagens plasmadas em suas mentes, pelas mais variadas formas, pelas mais variadas origens. Mas, acima de tudo isso, precisamos estabelecer o princípio da oração. Senhor, proteja-me das influências do mal. Impulsione-me para as luzes do bem. E com isso, começaremos a receber as bênçãos da misericórdia do Pai, que sempre nos ampara, que sempre nos ajuda, que sempre nos abençoa. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que seus espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. Portanto, nós espíritas, nós cristãos, nós budistas, precisamos entender, ou de outra religião que seja, precisamos entender que aquilo que os Espíritos estão nos passando é para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento, ou nós estamos deslizando para aqui, para ali, correndo o risco de cair no abismo da ignorância, no abismo da vaidade, no abismo do erro, no abismo da arrogância.
Estejamos vigilantes, estejamos atentos, para que consigamos filtrar e só recebermos as boas imagens, as boas mensagens, as boas lições. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. O Espiritismo vem trazer para nós a revivescência do Evangelho de Jesus. O Espiritismo vem trazer para nós, mostrando a essência dos ensinamentos que nos espiritualizam, que nos mostram enfrentar as adversidades da vida e entender a realidade da vida espiritual. Compreender que os espíritos controlam os fenômenos da natureza, principalmente as nossas mentes. E nós só temos que oferecer a nossa contraparte de impulsionar o progresso, de impulsionar o bem, de procurar fazer com que a caridade prevaleça em todas as nossas ações. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que essa beleza dessa ânfora de luz que a doutrina espírita traz para nós, esse cântaro de paz, recheado com um bálsamo que nos lenifica a alma para que possamos passar pelas situações adversas com mais serenidade, que ele possa fazer com que nos tornemos melhores, para nos aproximarmos dos bons espíritos, dos espíritos superiores e sairmos dessa vida como um espírito renovado, para os próximos embates, com segurança, com resignação e com fé. Muita paz a todos nós, que Jesus nos abençoe e nos ilumine, e que nós todos possamos caminhar para a luz, que todos nós possamos caminhar segundo as bênçãos da misericórdia divina. Dá-se-á aquele que tem. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: por que ele falava por parábolas? Primeiro, que as pessoas não entendiam perfeitamente. E segundo, que eles tinham que fazer um trabalho de refletir, de meditar sobre aquilo que Jesus falava, sobre as informações que ele passava. E olha que o Evangelho tem uma síntese dos ensinamentos de Jesus. Jesus muitas das vezes falava uma tarde, um entardecer todo, até que escurecesse. E as pessoas ali, ávidas por captar aquelas informações, por obter aquelas informações, o ouviam atentamente. Logicamente que muitas das histórias foram repetidas inúmeras vezes, outras por algumas vezes, porque as pessoas precisavam sedimentar aquelas informações. E certamente Jesus contou muitas outras parábolas que não foram todas registradas. Se fosse contar todos os feitos de Jesus, nenhum livro do mundo suportaria tantas informações. Não tem isso lá na Bíblia? Portanto, ela foi sintetizada para aquilo que nos tocasse o coração e a gente pudesse entender. Jesus então lhes responde: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Aquelas pessoas que estavam mais próximas de Jesus, ele falava de forma mais aberta, ele trazia mais explicações das coisas espirituais. Eles já estavam familiarizados com as coisas celestes, já estavam familiarizados com a transcendência da vida, mas para a maioria das pessoas, as informações tinham que ser passadas gradativamente, pausadamente, de forma que eles pudessem trabalhar aqueles conceitos, procurarem digerir. E mesmo assim, com toda a cautela que Jesus teve, eles procuraram persegui-lo. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Quanto mais você tem, mais possibilidade você tem de ganhar. E se você não tem, você terá suas dificuldades de conseguir aquilo que você quer ter. É natural que seja assim. Mas a questão também, nós temos que ver que a pessoa que já tem um talento e procura desenvolver o seu talento, aprimorar o seu talento, ele vai estar recebendo mais talento, porque ele já tem um conhecimento. Vamos dar um exemplo. Você tem que fazer uma manutenção nessa televisão. Aí você não sabe nada de eletrônica. Você vai abrir a televisão, vai olhar lá assim, vai ver aquele monte de bolinhas coloridas, aqueles monte de pintinha preta e vai falar: o que é isso aqui, meu Deus? Aí chega um técnico de eletrônica que estudou muito de eletrônica, mas nunca estudou circuito de televisão. Ele olha, ele vai saber identificar os circuitos, o que é um transistor, o que é um
um CI, o que é um capacitor, um indutor e assim por diante. Ele vai identificar todos aqueles equipamentos, todos aqueles componentes. Mas, em compensação, ele não sabe perfeitamente como eles funcionam. Mas ele já tem um conhecimento básico. Ele vai meditar sobre aquilo ali, vai fazer observação, vai pegar um multímetro, vai medir onde está passando a tensão, onde não, onde tem uma suspeita de ter um equipamento queimado, e aí ele vai consertar. Mas chega alguém que já fez o curso da televisão, ele tem o curso de eletrônica e tem também da televisão. Ele abre a televisão, olha, imediatamente, às vezes, antes de abrir, por você relatar a pane, ele já sabe, ele vai lá, abre, troca o equipamento, rapidinho, te entrega a televisão funcionando. Esse que já tem o conhecimento da eletrônica e do circuito da televisão, ele às vezes se dá o luxo de cobrar um pouco mais. O outro, que está apenas aprendendo, ele vai ter uma dificuldade muito grande de procurar se aperfeiçoar, de procurar aprender, de procurar conquistar. É com essas oportunidades que nós vamos nos fazer melhores, é com essas oportunidades que nós vamos caminhar de uma forma mais branda, de uma forma mais compatível com a nossa necessidade evolutiva, compatível com o nosso aprimoramento. E assim, nos tornaremos pessoas melhores, nos tornaremos pessoas mais aptas a trabalharmos pelo bem, a fazermos o bem. Tudo na nossa vida é assim. Para realizarmos o melhor, precisamos doar o melhor de nós mesmos. Para fazermos o melhor, precisamos construir o melhor ao longo da nossa caminhada. E para isso, precisamos nos aprimorar em conhecimento técnico e em conhecimento espiritual. O conhecimento técnico nos dará as oportunidades aqui na Terra de termos melhores condições de trabalhar dentro de um mundo tão competitivo. O aprimoramento espiritual nos dará condições de vivermos bem aqui na Terra e de chegarmos no plano espiritual mais tranquilo, mais preparados para aquilo que nós vamos encontrar. Porque aqueles espíritos que desencarnam sem mesmo saber que existe a vida espiritual, olha como que eles chegam lá. Em situações delicadas e complicadas, precisando passar por uma série de interações, de entendimentos e de estudos. É importante que a gente saiba compreender a importância de sermos espiritualizados para chegarmos no plano espiritual mais leve, mas em condições de melhor realizarmos o melhor por aqueles que estão ao nosso redor. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Cada um compreende aquilo que está ao seu alcance. Antes de começarmos a estudar a doutrina espírita, líamos o Evangelho, pegávamos lá o Novo Testamento, olhávamos, mas o que está falando aqui eu não entendo nada. E um dia uma pessoa falou assim, quando você lê, você entende? Eu falei, não. Aí ele falou assim, eu também não entendo nada não. Mas eu vou lendo assim, eu já leio umas 3 vezes para ver se eu entendo alguma coisa. Aí comecei a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Já tinha lido o livro, aí li o Livro dos Espíritos e peguei o Evangelho segundo o Espiritismo. As coisas ficaram mais claras. Comecei a assistir as palestras e as coisas foram clareando. Então, aquilo que está lá no Evangelho passou por ter para mim um significado importante para a minha transformação, para o meu entendimento, para a minha compreensão. Se eu não perseverasse, se eu não procurasse aprender e estudar, eu nem estaria aqui conversando com vocês, interagindo com vocês. É por isso que nós temos que estar sempre atentos naquilo que nós precisamos empreender para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento e para estarmos, então, em condições de fazermos o melhor onde quer que estejamos. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servidos para medir os outros. E ainda se vos acrescentará. Pois ao que já tem, dar-se-á, e o que não tem, até o que tem, se lhe tirará. É importante que a gente precisa fazer uma grande síntese. Precisamos fazer uma grande reflexão. Ao longo da nossa caminhada, nós vamos deparando com várias situações. Ao longo da nossa caminhada, nós vamos deparando com vários momentos e várias reflexões.
Para quê? Para que a gente aprenda coisas tão simples como o que está aqui. Por isso, a necessidade de nós nos procurarmos nos aperfeiçoar, nos aprimorar, para estarmos em condições de melhor servir e de melhor compreender. Na maioria das vezes, esse cuidado com que ouvis se traduz assim: não procure ouvir aquelas pessoas que gostam de tumultuar a cabeça dos outros. Siga em paz. Saiba fazer as suas colocações e deixe bem claro para a pessoa que você quer apenas a colocação do ponto de vista dele para uma comunicação saudável. E a partir dali, cada um siga o caminho, porque cada um já tem uma conquista interna de entendimento, que lhe é útil, que lhe é importante, que lhe é necessário. Aprimorar esse entendimento é fundamental. E quando a pessoa não quer aprimorar seus entendimentos, não quer aprimorar o seu conhecimento, não quer discernir das possibilidades, ele se complica, ele traz em si as dificuldades inerentes ao seu processo evolutivo. Sejamos, portanto, pessoas sóbrias. Sejamos, portanto, pessoas que procuram entender a misericórdia divina e procuram caminhar com segurança na direção do Pai. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que nossos lares sejam abençoados, sejam iluminados. Muita paz, alegria, realizações. Dá-se-á aquele que tem. Dá-se-á ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos são, por vezes, afigurados paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela. E porque o Senhor, em seu amor misericordioso, ensina os esforços que tendem para o bem. Tudo aquilo que nós já aprendemos, tudo aquilo que já conseguimos, tudo aquilo que nós procuramos empreender ao longo da nossa existência, faz parte de um processo de entendimento, de compreensão do Evangelho, da vida e daquilo que as vidas sucessivas nos ensinaram. Compreendendo bem isso, compreenderemos a oportunidade de fazermos o bem, compreenderemos a oportunidade de edificarmos os valores do Evangelho em nosso coração. Todos nós, indistintamente, temos compromissos com o nosso aperfeiçoamento, com o nosso aprimoramento moral. E a vida sempre traz para nós essas oportunidades dignas para que saibamos, então, nos melhorar. Para que saibamos, então, refletir sobre os ensinamentos do Cristo e sabermos discernir o caminho que devemos seguir. Quantos de nós, parados no tempo por vários e vários séculos, não procuramos nos aperfeiçoar, não procuramos nos melhorar, e hoje a oportunidade nos bate à porta e os Espíritos nos dizem: o tempo urge. O tempo trabalha contra vocês, porque o tempo está passando e vocês não estão empreendendo os trabalhos que precisam empreender. Vocês não estão fazendo aquilo que precisam fazer. Portanto, nós precisamos colocar em prática os ensinamentos cristãos. Precisamos colocar em prática os ensinamentos do Cristo, a vontade de fazer o bem. E é assim que nós vamos nos tornar pessoas melhores. É assim que nós vamos nos tornar cidadãos melhores. Façamos o melhor para que o melhor nos procure. Trabalhemos, pois, agindo segundo a vontade do Pai, para que a vontade do Pai se faça em nosso coração e nós sejamos impulsionados a crescer para Deus. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa em cujo cume está o repouso após o labor. Quem já se dispôs a trabalhar no bem, quem já está disposto a trabalhar na caridade, vai ter sempre a oportunidade de fazer o bem e de trabalhar na caridade. Aquele, pois, que ainda fica se lastimando das situações, postergando a oportunidade de fazer o bem, aqueles bons espíritos designados para impulsionar o seu trabalho se afastam.
e ele fica então vazio do entendimento superior. Faz-se necessário. Trabalhemos constantemente pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso melhoramento. Faz-se necessário começarmos a empreender as luzes divinas em nossas almas, para que sejamos, então, espíritos partícipes que edificam verdadeiramente o bem, que procuram construir verdadeiramente o bem. Façamos, pois, meus irmãos, por onde recebermos sempre as bênçãos divinas, trabalhando no melhor para que o melhor nos impulsione. Porque a justiça divina é elaborada de tal forma que somos sempre impulsionados para o bem, segundo o bem que já fizermos, que já tivemos feito e que teremos que fazer. A justiça divina nos impulsiona. A justiça divina nos dá a oportunidade sagrada de nos aprimorarmos, de nos aperfeiçoarmos e de nos tornarmos pessoas melhores. Cada vez mais. E em compensação, aqueles que erram têm que fazer um esforço maior para superar-se a si mesmo. Procuremos errar menos. Procuremos vigiar mais, orar mais, que isso nos levará a acertarmos também mais. Mas não se assuste com os erros, são naturais do processo evolutivo. E é por isso que nós temos a oportunidade de refletir sobre a grandeza da misericórdia divina que nos impulsiona sempre a crescer. O bem que você já tiver feito, as bondades que você já tiver praticada, te ajudarão a cicatrizar os arranhões da queda e te impulsionarão para a vitória final. A vitória sobre nós mesmos. A vitória sobre as maldades que ainda carregamos conosco. Trabalhemos, pois, pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso aprimoramento, porque a vida sempre vai fazer com que sejamos melhores. Tira-se ao que não tem ou que tem pouco. Tomai isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado a fazer-lhes. O homem cegos e surdos. Abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito. Ouvi pela vossa alma. E não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Como já explicamos antes, nós não vamos perder o que temos. Teremos dificuldade de ganhar mais. Se você tem que montar uma empresa e você precisa de 10 mil. Vamos deixar só 10 mil, número limpo. É um número simbólico, simplesmente didático. Mas você só tem 1.000. Então você vai ter que pegar 9.000 emprestados, você vai ter que pagar juros. Para isso, você vai continuar rendendo menos do seu lucro que você vai ter com essa empresa. O outro, para montar a empresa dele, precisava do mesmo 10 mil, mas só lhe faltava 1.000. Ele tinha que pegar 1.000 emprestado. Enquanto você pegou 9.000, o outro pegou 1.000. Esse que pegou 1.000 começa a ter mais lucros. Da mesma forma, quando nós começamos a fazer o bem, nós não vamos perder o bem que já temos. Só que vamos receber dentro das nossas possibilidades. Entre aspas, os nossos lucros espirituais serão menores. Entre aspas. Por quê? Porque quando nós temos pouca experiência, pouco conhecimento, citamos o caso da pessoa que vai consertar a televisão no estudo anterior, quando nós temos pouca experiência e pouco conhecimento, nós temos mais dificuldade para fazermos. Então, virá nos ajudar espíritos um pouquinho superior. Mas quem já tem mais, já angariou mais, já aprendeu mais, ele já pode doar mais, vai vir espíritos com mais possibilidades para impulsioná-lo. E isso é uma constante. Nós devemos estar sempre nos vigiando, estar sempre procurando fazer por onde tenhamos condições de fazer o melhor. Por onde tenhamos condições de estarmos realizando o melhor. E a vida sempre traz para nós momentos de procurarmos fazer por onde nos tornarmos pessoas melhores. E é isso que quanto mais nós tenhamos aproveitado as oportunidades de fazer o bem, mais angariamos luz, mais nos aprimoraremos e mais nos faremos melhores. Não é Deus quem retira daquele que te pouco recebera. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-o o óbolo
que lhe caiu no coração. Como já explicamos antes, à medida que você vai fazendo o bem, você vai se fortalecendo, você vai angariando, e quem já aprendeu isso na encarnação anterior vai já começar de um patamar superior. É igual um curso, você vai fazer um curso de matemática, um curso de línguas, por exemplo. Melhor citando línguas. Chega uma vez, faz um teste, o que você sabe, qual a sua dicção, qual a sua pronúncia, para saber em qual turma você vai entrar. Quanto menos você souber, na turma inferior você vai ficar. Se você já tivesse aprimorado, se aperfeiçoado, você vai ficar na turma superior. É assim que a vida nos traz as oportunidades de servir, as oportunidades de edificarmos as forças do bem. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou, e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou fenecessem as sementes destinadas a produzir neste campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Citando o exemplo de um campo, uma propriedade, o pai distribui um lote de terra para cada filho, passa seu arado, entrega-se a semente. Cada um, a seu turno, terá que lá semear a semente, cuidar para que as ervas daninhas não cresçam, e se elas crescerem, tem que saber capinar no momento certo. Se esse filho descuidado não fez isso, não cuidou da semente, não plantou semente no momento certo, não procurou capinar para mantê-la limpa, não procurou desenvolver um processo de irrigação para que ela não fracassasse durante a seca ou a escassez de chuva, a culpa é do pai ou do filho preguiçoso? Então nós não podemos ser o filho preguiçoso no campo do Senhor. E o campo do Senhor, nós trabalhamos fazendo o bem, fazendo aquele extra fora do nosso trabalho diário. Nós temos que procurar fazer alguma coisa para os nossos semelhantes. Fazer alguma coisa para aqueles que estão em dificuldade. E é somente trabalhando nesse sentido que vamos nos aprimorar, que vamos nos aperfeiçoar e vamos crescer na direção da misericórdia divina, na direção das bênçãos que o Senhor trouxe para nós. Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara, de criticar as doações que recebera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias. E, arrependido e operoso, meta, corajoso, as mãos à obra. Roteie o solo, ingrato com o esforço da sua vontade. Lavre-o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Trabalhe com coragem na seara do Pai. Não desanime. Tenha coragem de que você superará os obstáculos. Tenha coragem que você superará as adversidades. Entenda que a misericórdia divina lhe pôs onde precisa estar para realizar aquilo que você já dá conta de fazer e, logicamente, com um pouco de esforço, fazer um pouco mais. Procuremos, pois, meus irmãos, trabalharmos para o nosso aperfeiçoamento, pelo nosso aprimoramento. E a vida trará para nós todas as bênçãos necessárias ao crescimento interior, ao crescimento da luz em nossas vidas. Lance nele, confiante, a semente que haja separado, por boa dentre as más. Regue-o com seu suor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que a recebera, que já recebera. Quanto mais confiante nós tivermos, quanto mais tivermos selecionado bem a semente daquilo que nós vamos plantar, estudando e aprimorando nossos conhecimentos, estudando e procurando fazer valer os nossos entendimentos. Com isso, vamos regar esse campo com o suor das nossas ações, com o suor do nosso trabalho, da caridade. E Deus de amor e de bondade nos dará ainda mais oportunidade de fazermos o bem, nos dará ainda mais oportunidade de fazermos a caridade. Já recebemos o suficiente para começarmos a praticar. Já recebemos o suficiente para começarmos a entender a importância de servir a causa do Pai. E Jesus, o sublime mentor, a sublime luz que nos impulsiona sempre para a direção do bem e da caridade infinita, nos dará as oportunidades de fazermos verdadeiramente o melhor, para que o melhor nos impulsione na direção do Pai misericordioso. Verá ele, então, coroado de êxito os seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000.
Ânimo, trabalhadores! Tomai os vossos arados e as vossas charruas. Lavrai os vossos corações. Arrancai deles as cisanias. Semeai a boa semente, que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor, que fará produzir frutos de caridade. Um Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. Como já dissemos antes, trabalhemos confiantes. Tenhamos a coragem de enfrentarmos os obstáculos, as adversidades. Tenhamos a coragem de fazer valer a luz do amor em nossas vidas. Tenhamos a coragem de fazer valer as forças do bem. Tenhamos a coragem de fazer valer as realizações superiores de nossas almas. Olhai para nossos corações, impulsionai nossas almas, impulsionai nossos espíritos, para que todos nós, unidos no sentimento de amor, consigamos vencer todas as adversidades e começarmos a colocar em prática os ensinamentos celestes, para que o sol do amor aqueça nossas almas e para que Jesus, com seu olhar compassivo, lance sobre nós as suas bênçãos. E nós, acima de tudo, saibamos recebê-la, porque já estamos na seara do bem, captando as suas vibrações de amor. E assim, que as bênçãos divinas possam envolver nossos lares, nossos corações, e seguirmos em paz para as realizações superiores da alma que tanto precisamos. Paz e luz a todos nós. Paz e misericórdia a todos os corações. Hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Nessa máxima, Jesus está nos mostrando que não adianta bajular, é importante realizar. E aqueles que acham que depois da morte ficarão contemplando a Deus, lembra, Deus não é um ser licopódio. Não é aquele ser que quer ser sempre bajulado, sempre ficar sendo admirado, sendo sempre elogiado. Licopódio é um remédio de homeopatia que tem como principal sintoma gostar de ser elogiado. Então, nós temos que procurar entender que Deus é um Pai justo, misericordioso, que quer que cada um de seus filhos cumpra bem o seu dever, auxiliando-o na sua obra de edificação do reino de Deus em nossos corações. Façamos, pois, então, meus irmãos, empreender os sentidos da vida, empreender as nossas ações para que estejamos sempre realizando o melhor, trabalhando para que esse melhor esteja sempre nos impulsionando o caminho e, com isso, podermos realizar os grandes empreendimentos que a vida nos dá. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Aqueles, coitados, cada um no seu pedaço, fazendo o que dá conta, mas respeitemos. Mas aqueles que ficam achando que a doutrina espírita é obra do demônio, ele está cultivando um demônio muito perigoso dentro de si mesmo, porque ele está perdendo a oportunidade de entender, de compreender Jesus e de procurar fazer o bem, de procurar trabalhar pelo bem. Cada um de nós vai tomando as suas ações, as suas medidas para recuperar-se intimamente e para aprimorar seu coração. Cada um de nós precisa aprender a realizar o melhor, precisa aprender a realizar o bem. Cada um de nós precisamos ver se nós estamos vendo na doutrina espírita esse cântaro de amor que nos impulsionam para a luz, ou se estamos criando obstáculos para nós mesmos. Temos que superar com outras dificuldades mais à frente. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Quais obras estamos lançando ao longo da nossa caminhada? Quais obras estamos lançando ao longo do nosso caminho? Que atitudes temos tomado para sermos verdadeiramente bons cristãos? Que atitude estamos tomando para sermos fiéis seguidores do Senhor?
A justiça divina, misericordiosa e justa, sempre nos dá a oportunidade de nos impulsionarmos mais. Sempre nos dá a oportunidade de procurarmos ser bons cristãos. Sempre nos dá a oportunidade de procurarmos construir em nosso mundo íntimo a fortaleza interior que nos dá a oportunidade de fazer sempre o bem. De criar essa oportunidade de fazer o bem. Porque quem trabalha para o bem, recebe do bem as forças do bem. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Nenhuma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras? Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Esse é um convite à grande reflexão. O que eu tenho produzido na seara do Senhor? O que eu tenho procurado colocar na seara do Senhor? O que eu tenho procurado mostrar para mim mesmo que eu estou fazendo bem? Essa questão é uma questão de foro íntimo. Cada um de nós temos nossas dificuldades, temos nossas possibilidades e temos também as condições de agirmos para edificarmos a justiça divina em nossas almas. Compreendemos bem essas palavras, para que a gente possa agir com segurança, para que a gente possa agir com a determinação e a confiança de que estamos sendo realmente bons, que estamos sendo realmente melhores, edificadores do Evangelho em nossas almas. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que hão de grupar em torno dela. Os da árvore da vida são frutos da vida, de esperança e de fé. E é por isso que nós precisamos nos aprimorar. É por isso que nós precisamos nos aperfeiçoar, a aprender a praticar o Evangelho, a aprender a praticar os ensinamentos do Cristo. Mas tenhamos o coração convicto do bem que devemos fazer. Tenhamos o coração convicto das nossas realizações íntimas. Procuremos, pois, entender que cada um de nós tem um ponto a colaborar. Mesmo que a gente venha quebrar alguns galhos da árvore, estejamos vigilantes para tentarmos cicatrizá-los com ações enobrecedoras. Vigiemo-nos, trabalhemos intimamente por nos aprimorar, por nos aperfeiçoar. Procuremos fazer por onde estejamos sempre nos melhorando, sempre nos aperfeiçoando. Para que essa árvore frondosa possa cobrir toda a terra, vai depender do esforço de cada um de nós. Vai depender das ações que cada um de nós viermos a tomar. Portanto, estejamos vigilantes, atentos, para construirmos as forças do bem onde quer que estivermos. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas com poucos os colhem. A árvore boa, sempre porém maus, são os jardineiros. Eis o que devemos procurar fazer. Eis o que devemos procurar valorizar. Eis o que devemos procurar garantir para um mundo mais feliz, para um mundo mais justo. Trabalhemos, meus irmãos, intimamente, por esse aprimoramento, por esse aperfeiçoamento. Trabalhemos, meus irmãos, intimamente, por sermos melhores, por estarmos cada vez melhores e por construirmos um mundo melhor intimamente. Porque Jesus, em sua infinita misericórdia, nos dá sempre essas oportunidades benditas de sermos aqueles jardineiros que procura sempre aprimorar a sua técnica, que procura sempre aprimorar as suas ações, para que todos nós estejamos em condições de fazermos o melhor possível por nosso semelhante.
Que estejamos sempre em condições de fazermos o melhor possível para conduzirmos a palavra do Senhor para tocar os corações humanos. Dai-nos força, Jesus. Ilumine-nos os caminhos. Ilumine-nos a inteligência e o entendimento para sermos melhores, para sermos mais capacitados a trabalhar na Tua seara. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades, cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornando estéreis seus ramos. Não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. O momento que nós estamos atravessando em vários lugares do mundo, a gente vê as dificuldades que as pessoas atravessam por não se tornarem verdadeiramente cristãos. Nós vemos as dificuldades que as pessoas encontram por não procurar entender bem o Evangelho. Irradiar esse sentimento de amor. Se existe maldade no mundo, porque nós estamos irradiando maldade. Porque se nós estivéssemos irradiando o bem, estivéssemos irradiando as forças do bem, ele envolveria a todos esses corações. Por isso, nós precisamos aprender a cultivar essa árvore da vida, cuidar bem dela, para que ela possa produzir frutos e que as pessoas possam colher esses frutos com entendimento, com razão e com bondade. Para isso é necessário que procuremos nos aperfeiçoarmos, aprimorarmos para sermos úteis na seara bendita, na seara do Cristo. O viajor sedento, que se detém sobre seus galhos à procura de frutos da esperança, capaz de lhe restabelecer as forças e a coragem, somente ver uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto da vida, a árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas. Tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Precisamos entender com o coração da alma, precisamos entender, cultivando em nós os melhores sentimentos. Porque essa árvore que tantos galhos foi lançado ao longo do universo, ao longo do nosso planeta, precisa ser bem cuidada, precisa ser bem compreendida, porque com a aridez dos seus galhos prenuncia-se tempestade, mudanças climáticas. Chamarão o homem a fazer grandes reflexões. Meu Deus, o que tenho feito para preservar-me do seu poder? O que tenho feito para tomar melhores ações diante do seu convite? O que temos feito para tomarmos as devidas precauções frente à vida? Ó Senhor, tenha misericórdia dessa humanidade, que tanto necessita do fruto da vida para saciar a fome de sua alma. Mas muitas das vezes, Senhor, não encontram nem folhas secas, porque os jardineiros não estão preparados para esclarecer esses corações e essas mentes. Dai-nos sabedoria, Senhor. Derramai a sua luz sobre os corações dos oradores espíritas, para que eles tenham discernimento, para que eles tenham sabedoria, para conduzir os teus ensinamentos na direção do Pai, para fazer que todos possam seguir na direção do Pai, para que todos possam seguir entendendo cada vez mais os ensinamentos do Pai que Jesus trouxe para nós. Façamos, meus irmãos, o nosso trabalho íntimo de evangelização do nosso coração, do aperfeiçoamento da nossa alma, para que estejamos amanhã melhores. Para que estejamos amanhã melhores. E que possamos, logicamente, crescer e nos aprimorar para recebermos a assistência dos Espíritos melhores. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda
havereis dar com abundância seus frutos divinos. Essa árvore que tanto nos ilumina, que tanto nos abençoa com as suas dádivas, precisa ser bem cuidada, precisa ser bem amparada, precisa ser bem cultivada para que os frutos sejam capazes de saciar a nossa fome, alimentar nossas almas para que possamos empreender as grandes conquistas do Espírito. E ao conseguirmos as conquistas do Espírito, possamos estar mais próximos, Senhor, do Teu reino. Dai-nos, Jesus, sabedoria e paciência, resignação e fé, para que possamos empreender ao longo dos caminhos que a vida nos oferece as bases sagradas que nos impulsionam para as grandes realidades que a vida sempre traz para nós e podermos conquistar os frutos divinos que nos alimentam o espírito e também daqueles que conosco compartilham dessa ceia divina. Conservai-a tal como o Cristo vô-la entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Cuidai para que esses galhos possam crescer, possam se aprimorar e produzir cada vez mais frutos, estendendo suas forças sobre toda a terra. Oh, meus irmãos, imaginemos o Evangelho de Jesus sendo estudado em todos os continentes, em todos os países, em todas as cidades, em todos os povos, em todas as raças, em todas as etnias. Jesus, imaginemos o Teu Evangelho cobrindo toda a terra. Dai-nos forças para criarmos esse grande ideal. Que essa luz possa resplandecer, inclusive nos corações presos nas trevas inferiores. Derramai, Senhor, sobre os espíritos que ainda choram e sofrem nas furnas de dor e purgação, nas furnas inferiores da terra, onde ainda choram porque ainda não compreendem a extensão do Teu amor. Derramai sobre eles, Senhor, as vossas bênçãos. Permita, Jesus, que a vossa luz penetre todo o solo terrestre, despertando todos esses espíritos que ainda se perdem por não saberem cultivar a árvore da vida. Eles possam despertar com a sua luz, para um novo amanhecer de suas almas, para uma nova realidade, Senhor. Ó Jesus, derramai sobre esses corações as vossas bênçãos. Lançai sobre esses corações o vosso amor, para que eles possam despertar, Senhor. Despertar para Deus, despertar para as boas obras, despertar para as realizações do Espírito. Porque assim é o seu convite. E que seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto, que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos, para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. É que há assabarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Por isso nós temos que estar sempre vigilantes, para que possamos doar amor que já conquistamos, através das nossas ações caritativas, das nossas ações no bem, porque somente fazendo o bem, somente trabalhando pelo melhor, é que edificaremos nas sagradas oportunidades que a vida nos oferece, o verdadeiro bem que nos impulsionam na direção do Pai. Não sejais do número deles, do número daqueles que se abarcam o pão da vida, que se abarcam o pão material. Não sejamos do número dessas pessoas que querem ter a posse de todos os bens para eles próprios, mas sejamos daqueles que saibam cultivar a árvore da vida, fazer com que ela dê bons frutos. A árvore da vida
que dá bons frutos, tem que dar para todos. E nós devemos saber compartilhar com todos. E depois, procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros, meus irmãos. Afastai-vos dos caminhos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Senhor, como são sublimes os seus ensinamentos. Senhor, como são sublimes a luz que irradia de ti. Envolvei a todos esses irmãos que choram e sofrem, Senhor, caído pelas marquises, sob as marquises, dormindo pelas ruas. Derramai sobre eles desse teu amor, Jesus, para que a árvore da vida possa alimentar-lhes a alma e dar-lhes novas esperanças. Senhor, derramai sobre os políticos, sobretudo os políticos do mundo inteiro, para que eles tomem consciência da responsabilidade e do poder que eles estão investidos. Derramai sobre eles, Senhor, a luz da árvore da vida. Derramai sobre eles, Senhor, a luz da caridade infinita, que irradia de ti. Derramai sobre eles, Senhor, as vossas bênçãos sagradas de amor e de paz. Derramai sobre esses corações, Jesus, as vossas bênçãos misericordiosas. Derramai sobre as vossas bênçãos, sobre eles as vossas bênçãos de luz. Derramai sobre os líderes mundiais, Jesus, essas bênçãos de amor para que eles tomem consciência de suas responsabilidades frente às nações. Mas, acima de tudo, Senhor, pedimos por aqueles que manipulam o poder, as sombras das caladas da noite, pensando que estão esquecidos e escondidos do mundo, mas estão bem claros diante dos seus olhos. Derramai sobre eles as bênçãos do seu amor para que despertem para Deus, para que despertem para o bem, para que despertem para as ações da caridade. Abençoai-o, Jesus. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Entrarão somente aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. E assim, sob as vossas bênçãos, Jesus, que possamos entender e que principalmente os líderes mundiais possam entender qual é a vontade do Pai para a função que lhes foi designada. Para que eles possam entender, Jesus, a vontade do Pai para as ações que eles precisam tomar. Que eles tenham poder, Senhor, de convencer as pessoas que tentam manipulá-los, para que elas tomem também consciência do seu poder, Jesus, da força do seu amor entre a humanidade toda. Por isso, Jesus, nós estamos aqui fazendo esse estudo. Confiamos no teu amparo, confiamos na tua ajuda, para despertar os nossos políticos para as forças do bem, para a luz da caridade, para a luz do amor. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. Que Deus de luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão, Bordeaux, 1863. E que essas bênçãos soberanas estejam sempre nos envolvendo. Que essas bênçãos soberanas estejam sempre nos impulsionando. Trabalhando em nós, trabalhando em nosso íntimo, as grandes realizações que a vida traz para nós. E é somente sabendo conquistar o pão do Espírito que teremos paz de consciência. É que teremos mais segurança. Por isso, Jesus, nós vos clamamos, abençoa-nos, ampare-nos, ilumine-nos. Que assim seja. Estudar o Evangelho é um momento de conscientização da consciência. É o momento de interiorizarmos a luz e alimentarmos a alma com os valores para a eternidade. Meus irmãos,
Estudar o Evangelho é um momento de conscientização da consciência. Procuremos, pois, tomar consciência dos nossos atos, da importância de nossos atos, da importância de sabermos servir a tua causa. E colocarmos essa luz do teu amor em nossos corações e em nossas ações. Porque elas, a luz e as nossas ações, alimentarão nossas almas com valores para a eternidade. Onde quer que estejamos sempre alimentados do néctar divino que a doutrina espírita nos oferece, pela prática do bem e da compreensão do Evangelho. Mas compreender de uma forma transcendente, além das expectativas materiais, porque somente assim conseguiremos ter paz de espírito. Aproveitemos o nosso tempo e eduquemo-nos com os valores do Cristo, pois eles nos conduzirão para a luz da imortalidade. Pois a alma só vive verdadeiramente e é livre quando aprende a amar como Jesus, o Cristo, nos amou. É a cova de julgáveis. Meus irmãos, como é sublime essa oportunidade que temos de estudar o Evangelho. Como é sublime a oportunidade que temos de praticar o Evangelho. Como é sublime, meus irmãos, trabalharmos-nos intimamente para as realizações do bem, para as realizações desse amor que deve estar sempre pulsando em nossos corações, para as realizações desse amor que deve estar sempre falando mais alto em nossas vidas. Façamos, Jesus, dessa oportunidade sublime que tu nos ofereces, as bênçãos soberanas que nos farão nos aproximar do Pai, estarmos mais próximos do Pai. Abençoa-nos, Jesus. Ilumine-nos, hoje e sempre. Que assim seja. Assim chegamos ao final do capítulo 18, e agora vamos para o capítulo 19, A Fé Transporta as Montanhas. Aqui está o site da FEB, onde você pode encontrar o Evangelho segundo o Espiritismo e vários outros livros do seu interesse, do seu gosto, para aprimorar seus conhecimentos, aperfeiçoar seu espírito. Paz e luz a todos nós. Obrigado pela sua companhia até aqui, obrigado por estar acompanhando nossos estudos, e que as bênçãos divinas possam estar sempre te iluminando e impulsionando para as grandes realizações imortais. Deixe o seu like. Inscreva-se em nosso canal. Faça aí o seu comentário e compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a trabalhar, ajude-nos a divulgar as obras do bem. Paz e luz e bênçãos para todos nós.